E tu foi pro Botafogo antes do John Tex. Do John. Como é que foi esse Botafogo aí? Bem antes. Como é que era a estrutura, a dificuldade que você encontrou lá? Pra alegria do nosso Léo Pereira da Shopee, nosso Harry Potter botafoguense. Então, na verdade, como eu te falei, né? Saí do Vasco por essa decisão que eu tive, fiquei 2 meses parado. Ficou na reciclagem, como diz o Luxemburgo. Um mês mais ou menos parado. E aí, o que acontece? Eu tinha colocado na minha cabeça que eu não ia trabalhar mais no Rio nesse momento, né? Porque já tinha tido a experiência de Flamengo e de Vasco e eu queria ter a oportunidade de sair do Rio, até porque 2 torcidas de massa, eu entendia que para mim era importante ver outra realidade, né? E aí acontece que... E você veio de um trabalho muito bom no Vasco. Sim, até então eu tinha 1 ano e pouco, 2 anos de profissional, a gente tinha conseguido não só classificar o Flamengo para Libertadores, como uma segunda classificação para Libertadores, 2 anos seguidos com 2 equipes diferentes. Então, assim, foi uma conquista pessoal muito, muito legal para mim, que eu tenho orgulho de falar, né? Porque é difícil, né, cara? Com realidades totalmente diferentes. Completamente. O Flamengo já no movimento de crescimento, início desse crescimento que a gente vê hoje, e o Vasco numa situação totalmente inversa, né? Então a gente conseguiu essas 2 classificações para a Libertadores, que foi um motivo de muito orgulho. E aí eu estava estudando algumas propostas até para sair do Brasil. Nesse primeiro momento apareceu uma proposta muito boa do Emirados Árabes, eu fiquei meio assim de ir. Foi essa do Qatar Esporte Clube lá? Não, antes, do Al-Shabaab, do Emirados Árabes. Ah, do Emirados. E aí o que acontece? Eu tenho uma ligação do Anderson Barros, que tinha ido para o Botafogo. E ele é um cara que, assim, eu tenho um carinho muito grande, porque ele foi responsável de me levar para o futsal do Flamengo em 98. Eu estava no Vila Isabel, tinha voltado para o Vila Isabel, e ele me levou para o Flamengo. Ele era do salão, isso do mesmo. salão. Ele Tanto que o Wilson Goleiro trabalhou com ele no salão. Exatamente. Ele me levou para o Flamengo. E depois ele migra para o campo, a gente se afasta um pouquinho, e ele é o responsável de me levar para o Vasco. Ou seja, ele tinha me feito 2 convites. Então muito o próximo treinador do Palmeiras é você. Tá resolvido. Quando o Abel Ferreira foi embora. Não, mas aí quando ele me liga, ele fala assim, ele sabia, né, que eu já tinha conversado com ele, eu falei, quero trabalhar fora e tal. Ele falou, tô precisando de você. Agora eu queria que tu me ajudasse. Eu consigo ver exatamente ele mexendo seu cabelo, a franja assim, falando. Vem pro Botafogo. E aí o Botafogo também num momento difícil, né, no Campeonato Brasileiro, tinha perdido a primeira partida da Sul-Americana, se não me engano, Nacional do Paraguai, tinha o jogo da volta. E a gente tinha que tentar sair da situação do brasileiro também. A gente consegue reverter aqui no Newton Santos, a gente consegue reverter a Sul-Americana. E no brasileiro a gente demorou um pouquinho a engrenar, mas depois que engrena também faz uma sequência muito legal. Tem uma sequência de 6 vitórias seguidas. Termina bem pra caramba o Campeonato Brasileiro. Fomos até a última rodada contra o Atlético Mineiro no Independência com chance da pré-Libertadores novamente. Poderia estar numa pré-Libertadores novamente. Sim. Só que o Santos ganha do América Mineiro e a gente perde para o Atlético naquela última partida. A gente fica com a Sul-Americana apenas, né? Naquele momento, sim, na situação do Botafogo, era muita coisa. Então, assim, foram 3 trabalhos nos 3 times cariocas, 2 Libertadores e um campeonato e uma Sul-Americana. Mas o Botafogo, como é que estava financeiramente nessa época? Também muito, muito difícil, muito difícil. O Botafogo realmente até uma situação pior, assim, de retorno para os jogadores do que o próprio Vasco. Retorno em que sentido? Retorno. Os jogadores não conseguiam nem receber nem os atrasados. Nem bicho, nem imagem? Bicho muito pouco e a imagem também não. E o Anderson que tinha que fazer aquele jeito que o Anderson sempre dava para não deixar chegar o terceiro mês de salário atrasado ali. Então, foi bem... Ao mesmo tempo que foi difícil, também foi muito gratificante, porque eu lembro que a gente teve uma sequência de vitórias Corinthians, Flamengo... Internacional, Chapecoense, teve mais um, Paraná Clube, umas 5, 6 vitórias em casa que nos dá um alívio e mais um pouquinho a gente chega na pré-Libertadores também, por causa dessa última rodada que a gente acabou ficando de fora. Então, naquele momento ali, eu achei que eu tinha que ter ido para outro estado, né? Mas o Botafogo ali... Foi um pedido muito pessoal do Anderson na hora eu percebi que poderia também... Falei, poxa, tem esse lado da gente estar no terceiro clube carioca, mas em compensação, se a gente fizer um trabalho bom aqui, a gente fica também com um respaldo muito grande. E eu considero a passagem do Botafogo muito vitoriosa. Como é que foi a saída? Não me lembro. Muito vitoriosa. A gente termina o ano.
E aí o que acontece? Boa parte do elenco do Botafogo era formado por jogadores emprestados. E jogadores em final de contrato. O que acontece é que quando acaba o ano, o Anderson sai. Não, desculpa, o Anderson continua, mas a gente troca 22 jogadores. Foi que ano? De 18 para 19. 18 para 19. Saíram 22 jogadores, a gente teve que refazer nosso elenco praticamente todo. E aí que eu te falo do planejamento e da parceria que você tem que ter com o clube e com quem está acima de você, né? A gente senta para a gente poder planejar o ano, e a gente tem um campeonato carioca, uma sul-americana que a gente cai para disputar, a gente cai com o Defensa e Justiça, que era um time que naquela época foi vice-campeão argentino. O BKSS era o treinador, o Barbosa era o lateral, o zagueiro, junto com o Martínez, que hoje é da seleção argentina. Era um timaço. E também a Copa do Brasil. E a gente decidiu que a gente ia fazer uma pré-temporada um pouco maior, e o Carioca a gente ia começar com o pessoal mais novo. Tivemos muitos problemas na nossa pré-temporada, o campo do Engenhão não ficou pronto, o campo anexo do Engenhão não ficou pronto, a gente não tinha plano B, e a gente tem que fazer a nossa pré-temporada dentro do campo principal do Engenhão, com algumas dificuldades e com jogadores chegando praticamente a toda hora. A gente não vai bem no Carioca, a gente é eliminado na primeira fase, não entra no quadrangular final, mas passa do Defensa e Justiça, passa da primeira, da segunda e da terceira fase do campeonato da Copa do Brasil. Se preparando, as coisas estavam começando a melhorar, mas na quarta fase a gente pega o Juventude e é eliminado. E a partir daí a direção decide estancar o trabalho e a gente acaba Quem era na série? Não era mais o Anderson? O Anderson era o Anderson, mas a direção mesmo. A presidência resolveu estancar o trabalho. Se amarrou no corte, que eu sei, né? Então aproveita para seguir aqui o nosso Mundo GV Superbet, porque a gente está na corrida para chegar a 200 mil inscritos. Então compartilha com geral, conta para todo mundo, dá o like e segue a gente.